paz do Senhor. Lição de número 7, classes de adultos. A lição para o dia 14 de maio de 2023. O título é O relacionamento entre nora e sogra. O texto áudio diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática nos diz que a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Este é o canal Som do Clarim. Você não é inscrito? Inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Você pode compartilhar nossos vídeos e também visitar aulas anteriores, pré-aulas importantes que são sequência. Visite nossas playlists, tá bom? A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, versículo 8 e também do versículo 12 ao 14. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Esta lição traz mais um tema importante acerca dos relacionamentos familiares. Desta vez, o relacionamento entre nora e sogra, bem como a verdade prática também fala de genro e sogro. Estamos agora numa fase da história de Israel em que houve uma grande fome e houve necessidade de peregrinação, e aquela família saiu das suas terras, das terras de Israel, para Moabe, para peregrinar, para buscar melhores condições de vida. Estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. Ruth é um nome muito conhecido. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança, mas também a fé. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, neste drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé
inteligência, lealdade, persistência e esperança. É uma história linda que nos traz ensinamentos riquíssimos para a nossa vida. A narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua querida sogra e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos então muito que aprender com o relato bíblico desse relacionamento entre Ruth e a sua sogra Noemi. Veja como Deus foi complacente, benévolo, Deus foi maravilhoso para com Noemi. É certo que a provação foi para todo Israel, mas eles buscaram melhorar a vida, saíram para terras estranhas, mas a mão de Deus foi com ela. Por quê? Porque ela retornou para a sua terra vitoriosa e Ruth se tornou uma bênção nas terras de Israel. A crise econômica na terra de Judá, ou na terra judeia, vamos dizer assim, essa escassez provocou fome na casa de pão. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aqui nós temos o alimento básico das famílias, que é o pão, né? O alimento cotidiano. As famílias que viviam na região da Judéia estavam em situação de escassez por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel. Por quê? Porque essas lideranças abandonaram o Senhor e a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez, por isso faltou pão. Então havia escassez de pão e de subsistência. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão, que representava o sustento material do povo. Veja o que a desobediência provoca. Além de tudo, a fome, a escassez, a miséria. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez, de fome, de carestia e seca por toda parte na terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Nós encontramos esse ensinamento bíblico em Levítico, capítulo 26, de 18 a 20. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar aos ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina veio para todos. Todos estavam passando por aquela dificuldade. Então, houve a necessidade daquela família se retirar da sua terra e ir para uma terra estrangeira, no caso aqui, a terra de Moabe. Vemos nessa parte aqui a crise de uma família. Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Essa família era constituída por Elimeleque, Noemi, os dois filhos, Malom e Quilion, enquanto estavam na Judéia. A crise obrigou essa família a tomar uma decisão muito drástica. Por quê? Porque buscou uma solução para sair da miséria, buscou sair do lugar em que eram nascidos, eram nativos, e foram para uma terra distante, uma terra estrangeira. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Ficar ali era como dizer assim: ficaremos aqui para morrer. Mas tomaram uma decisão: vamos sair e que Deus seja conosco. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegar a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e também a viuvez que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva
com seus 2 filhos e, posteriormente, os 2 filhos também vieram a falecer. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Ruth, capítulo 1, versículo 3, parte B. Observe aí. Vou voltar aqui ao texto. Olha o que diz aqui. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Agora, com a morte desses 2 filhos, ficaram 3 mulheres viúvas. No contexto da época, claro, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como nora e sogra, genro e sogro. Então, como se comportar diante de uma circunstância como essa? A primeira sinopse diz que a crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Existem acontecimentos que Deus até permite para que haja mudança, para que haja fortalecimento, para que haja uma reviravolta, e Deus está sempre pronto a agir na vida daquele que tem esperança, tem fé e crê que o Senhor está no controle. Era motivo de desespero se elas não confiassem em Deus. Quer dizer, Noemi, como uma hebreia, como uma mulher que conhecia o Deus de Israel, claro, ela liderou aquele grupo de 3 mulheres viúvas e incendiou aqueles corações. Porém, Orfa não foi assim contagiada e voltou para a sua terra, beijou sua nora e retornou. Porém, Ruth disse: onde tu fores, eu irei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que pousares, aí pousarei. Só a morte me separará de ti. Onde morreres, aí morrerei também. Veja o que estava no coração daquela moabita Ruth. Ela se apegou à sua nora, ela acreditou, ela creu. Aqui nós observamos que Ruth foi uma mulher que exerceu fé no Deus da sua sogra. Ela creu no Deus de Israel, por isso ela veio para as terras de Israel com a sua nora. Não retornou para a sua própria terra natal. Ela veio com a sua sogra para as terras de Israel. Esperança e superação de crises existenciais. Noemi decide voltar à sua terra, viúva, com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas. Noemi resolve voltar à sua terra, a terra de Israel, depois de 10 anos. Como já disse anteriormente, Orfa não quis. Orfa não veio. Orfa retornou para as terras de Moabe. E Ruth veio com Noemi. Era uma mulher envelhecida, Noemi, por isso resolveu liberar suas noras para que voltasse. Porém, Ruth se apegou a ela. Ruth reconhece o Deus da sua sogra. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Declarou de coração o versículo que sempre nos chama a atenção. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Irmãos, precisa falar mais alguma coisa? Queridos, precisa mais alguma coisa do que essa declaração do coração daquela moabita numa situação daquela? Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi e a convivência com a sogra levou-a a reconhecer o Deus Todo-Poderoso de Noemi.
A despeito dos sofrimentos, das necessidades vividas dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o verdadeiro Deus, e é o verdadeiro Deus, que supre as necessidades e que pode mudar qualquer situação. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Noemi era uma mulher temente. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Não só entre nora e sogra, mas entre sogro e genro e vice-versa. Deus está pronto a abençoar onde há compreensão, onde há carinho, onde há amor, onde há realmente fé. Fé para superar as crises, fé para superar as dificuldades. E o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso que age. Ele diz, agindo Deus, né? Quem impedirá? Unidas contra a crise, toda a família passa por períodos de dificuldades, de crise, períodos de reveses, não é? Situações muito difíceis. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída. Muitos dizem assim, ao fundo do poço. Parece chegar realmente ao fim para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Mas observe, até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Nós, às vezes, só enxergamos empecilho, muro, parede, obstáculo. Mas vamos nos lembrar do Deus Todo-Poderoso que está conosco. O nosso Deus é aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo, o apóstolo, escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa família. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Deus quer agir, Deus quer trabalhar, a família precisa estar unida para o operar de Deus. Família precisa estar unida. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Se não colocassem no Senhor toda a sua confiança? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência, tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor da sua casa, da sua família. Deus trabalhou de forma tremenda e Boaz é apresentado como o parente remidor e nós observamos como Deus trabalhou tremendamente na vida de Ruth, de Noemi e da família. Ruth agora passa a fazer parte da genealogia de Jesus. Que coisa linda! A fé, não é? A fé e o trabalho numa nova perspectiva. Observe essa fase agora dessas duas mulheres. A chegada à terra do pão. Ruth, capítulo 1, versículo 19. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Ruth 1, 19. Causou alvoroço. A terra do pão agora recebe as mulheres que vieram em busca, não é, do sustento, porque ouviram dizer que Deus visitou o seu povo com pão. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com ela e sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com suas duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado é amarga. Se
Se isso realmente foi um desejo do coração dela, não tinha assim tanta implicância ou tanta importância. Foi um momento que ela quis que a chamassem de Mara, quer dizer, amargura, amargo. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Parecia. Deus parecia ter abandonado a sua serva. Porém, não foi o que aconteceu. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida com um propósito maior ainda do que ela poderia imaginar. Às vezes as coisas estão difíceis, estão à nossa vista, sem uma solução, mas Deus já está vindo com o melhor. O melhor está por chegar. O melhor está por vir. Ruth se tornara uma mulher de fé disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus da sua sogra. Então, sogra e nora agora, juntas vivendo a fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Hebreus, Abacuque 2:4 e Romanos 1:17. O justo viverá da fé. Recuperando agora a autoestima, o segundo subtópico da terceira parte. Ruth, capítulo 1, dos versículos 15 ao 18. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Ruth, capítulo 1, versículo 22. Princípio da colheita, né? Uma época boa. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar mais pão, não faltar nada. Ambas estavam com muita fé, com muita esperança no coração. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Então observe que essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e de autoestima. Vamos ter fé, vamos confiar no Senhor. A última parte da lição fala que Ruth encontra o remidor da família, que foi Boaz, e nós sabemos a história, como isso aconteceu. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia remir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Deus é tão maravilhoso que colocou isso aí dentro da lei, da questão do direito, né, que cada ser humano teria. Então, nosso Deus é perfeito, é maravilhoso e então aplicaram ali que eles aprenderam. Boaz redime Ruth, a moabita. Boaz foi para a porta da cidade onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de júris, quais julgavam as causas do povo. Então o remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro. Mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Mas que isso Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 5. Noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares também podem ser afetadas. Igualmente de sogro com genro. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus é que noras e sogras, genros e sogros tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem juntas superar dificuldades, dor, período de escassez e passar por cima de todo o obstáculo e vencer. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e uma sogra, ou entre uma nora e sua sogra.
Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes. O cunhado e o marido. Mas, diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a sua casa, ou seja, a casa de Noemi. Portanto, meus amados irmãos, professores, alunos, superintendentes, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira tal que a família seja ricamente abençoada. Deus possa fazer uma obra tremenda na vida da família. A todos o nosso muito obrigado. Essa pré-aula fica aí como um aprendizado para todos nós. E todos nós vamos estar na Escola Bíblica Dominical, porque aqui é apenas subsídios para incentivar muito mais ainda você estar na sua igreja, na sua Escola Bíblica Dominical. A todos o nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula. Nós vamos agradecer a Deus orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador do Universo, eu te agradeço pela oportunidade de transmitir a tua palavra. Fala aos nossos corações, derrama teu poder, tua graça, teu infinito amor. Continua conosco, nos abençoe e nos guarde. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima.